Os transtornos ou distúrbios mentais, né, mais comuns que a gente vai abordar hoje são alguns do que a gente já viu no decorrer das nossas aulas. Mas aí a sintomatologia, como trata, é diferente. A gente vai ver um pouquinho sobre a ansiedade, o estresse, o transtorno de humor, transtorno obsessivo compulsivo e aí os transtornos comportamentais, que daí seria o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção ou hiperatividade, transtorno de conduta, transtorno desafiador opositivo. A esquizofrenia e alguns outros transtornos que a gente abordou não são comuns para a faixa de idade que a gente vai abordar hoje, que é a infância e adolescência. Então, esses são os temas que a gente vai ver um pouquinho como que são os sintomas. As crianças ou os adolescentes que têm algum transtorno, né? Elas geralmente têm alguns sintomas muito parecidos com a gente adulto, só que aí isso a gente vai abordar no mundo delas. Às vezes o que gera ansiedade pra gente é, por exemplo, pagar uma conta porque o dinheiro tá apertado. Ansiedade normal, isso é do dia a dia, não um transtorno, não ter problemas com ansiedade. A criança, por exemplo, quando vai fazer uma prova, quando algum coleguinha ela não tá se dando bem na escola, ela começa a ter medo, e aí ela não consegue ter as atividades normais, ela não funciona mais. Então ela tem essas crises e aí a gente vai ver como que é feito o tratamento, que é muito parecido com a gente, que é antidepressivos e geralmente são os inibidores de serotonina que a gente abordou na aula passada. E aí a gente vai ver alguns sintomas que essa criança pode ter. Por exemplo, se a gente está falando de uma faixa etária, a gente sabe que dentro daquela faixa etária ele já tem os medos e as preocupações deles. Por exemplo, a maioria das crianças pequenas tem medo de separar da mãe, principalmente se elas vão para casa de outra pessoa. Entre 3 e 4 anos, o medo comum é o medo do escuro, de monstro, de animais maiores. As crianças tímidas, elas não reagem bem às novas situações. Primeiro, elas costumam se afastar das pessoas. Já nas crianças maiores e nos adolescentes, eles ficam ansiosos quando vão passar por alguma atividade na escola, apresentar um trabalho, ou, por exemplo, você já deve ter passado por isso, vai escolher o time de futebol ou de vôlei, alguma coisa assim. E aí você sempre é o último a ser escolhido porque você não é bom naquela atividade. Isso não significa que você não seja bom. Você apenas não é do mundo esportivo. Isso não significa que você não tem habilidades para outras coisas. Isso já gera uma ansiedade. Por quê? Ninguém gosta de você, eles não têm a nossa mentalidade de ver que você não é bom naquela atividade não significa que não seja em outra. Então, no mundinho deles, eu não sou bom em nada, ninguém gosta de mim, eu não vou mais fazer nada porque nada dá certo. Então, é essa a visão deles. Então, isso já gera uma ansiedade. As dificuldades, elas que essas crianças elas manifestam, elas não devem logo ser, ai, tem algum distúrbio, ai, tem algum problema essa criança. Não, porque cada fase das crianças e do adolescente tem um momento em que vai gerar uma ansiedade, que vai gerar uma aflição, que vai gerar um medo. A partir do momento que a criança ou adolescente não consegue mais realizar atividades diárias, aí sim a gente começa a pesquisar e aí avaliar clinicamente se é um problema. Caso contrário, a gente precisa saber qual o medo e qual a ansiedade para cada faixa etária da vida. É igual o transtorno de o TDAH, transtorno de hiperatividade.
A criança, ela tem momentos que ela é hiperativa. A criança tem muito mais energia que a gente adulto, porque ela está voltada no aprendizado. O brincar para eles é o aprendizado. Então, a gente não pode falar, ai, minha criança é muito hiperativa. Nossa, minha criança tem que tomar remédio porque ela só brinca. Que ótimo que sua criança só brinca, é o esperado para aquela faixa etária. Então, antes da gente falar, as crianças têm transtorno, as crianças têm problema, as crianças têm problema mental, a gente precisa saber o que cada fase de idade é esperado de desenvolvimento. Ah, de 3 a 4 anos, igual eu comentei, é esperado que ela tenha medo do escuro. Nossa, minha criança tem problema porque ela tem medo do escuro? Entenderam o que eu tô querendo dizer? Cada fase tem um desenvolvimento, tem um medo, tem algo que gere uma ansiedade. Isso não significa que ela tenha problemas.